aconteceram duas coisas, né? Uma de profundidade, outra de circunstância. De profundidade é o fato de que um certo setor da classe média brasileira, particularmente o seu setor militar, sempre, desde o tempo do segundo governo Vargas, consideravam, e vem considerando, agora já não, mas foram considerando, melhor dizendo, com muita apreensão, com muito receio, tudo aquilo que conduzisse o Brasil a se converter do que então era uma democracia de classe média, do que veio a ser uma democracia de massa. Era a classe média querendo defender as suas prerrogativas e, portanto, a massa no seu lugar. A massa obedece, nós mandamos. Nada de deputado de massa e tal, não. A massa obedece. E, por outro lado, a total imprudência do Jango ao se colocar em disputa retórica com Brizola. Brizola fazia declarações de esquerda, o Jango para mostrar que fazia declarações de esquerda. Um jogo infantil em que ele foi levado por Brizola, que foi, na verdade, quem, do ponto de vista, digamos, de causa eficiente, derrubou Jango, por provocar Jango a posições de esquerdismo retórico completamente incompatíveis com as possibilidades reais do país. E isso alarmou, aliás, não sem razão, vamos reconhecer, a classe média e a classe militar. A classe média e militar, que já estavam contra Jango por razões de profundidade, foram levados a derrubá-lo pela sua incontinência verbal de fazer um esquerdismo retórico completamente irresponsável. E aí, infelizmente, se abre um longo período negro militar que teve apenas um lado positivo. De modo geral, os militares tiveram consciência da necessidade de fortalecer a infraestrutura brasileira. E a contribuição deles, por esse lado, foi positiva, sobretudo Geisel, que foi um governo militar muito positivo. O quadro mundial, apesar dos esforços de eminentes líderes responsáveis, continuou ainda conturbado. Poucos avanços foram alcançados com vistas à solução de graves e persistentes conflitos. Não obstante, durante 1978, conseguimos resultados favoráveis na maioria dos setores da vida nacional. Não tanto quanto esperávamos, mas certamente bem mais do que em muitos outros países. Eu fui uma pessoa perseguida de uma forma, digamos, branda. Eu não fui objeto da perseguição dura, mas fui objeto da perseguição branda. A perseguição branda consistia em declarar que um determinado indivíduo, no meu caso, não existia. Não podia exercer nenhum cargo público, era a pessoa não existente. Eu fui preso, fui torturado, mas fui declarado inexistente. Então, como eu sentia que ia ser objeto de retaliações quando houve um golpe militar, eu estava naquele momento dirigindo uma grande empresa siderúrgica. Uma das minhas preocupações no período do segundo governo Vargas e no governo Kubitschek foi de tentar dar uma contribuição não apenas intelectual, mas também física. Então eu tive a oportunidade de fazer uma tentativa empresarial que saiu muito bem sucedida, de fazer uma grande cirurgia em Vitória, a Companhia Sergiaço Vitória. Depois do golpe militar, eu então resolvi sair do país, abandonei a Sergiaço, entreguei a Sergiaço ao meu vice-presidente, que eu era presidente da companhia, e aceitei um convite da Universidade de Harvard para ser professor visitante nos Estados Unidos. Então, nós sabemos que os Estados Unidos não era o de Bush de hoje, era os Estados Unidos liberal, do Kennedy, os Estados Unidos amável, aberto, inteligente. Era uma sociedade extremamente interessante. Infelizmente, o governo Bush estragou aquilo de maneira que eu espero que não seja irrecuperável. Mas o clima dos Estados Unidos dos anos 60 era coisa completamente diferente. Então eu tive muito prazer e fiquei alguns anos lá. Fui professor durante 2 anos na Universidade de Harvard, depois aceitei um convite do outro lado do continente, no Pacífico, para ser professor da Universidade de Stanford, que é uma excelente universidade na Califórnia. Passei um excelente ano lá, naquele clima adorável, a universidade extremamente simpática, e voltei de novo para Cambridge para ser professor do Massachusetts Institute of Technology, MIT. Eu estava pensando em prolongar a minha condição de professor visitante enquanto durasse a ditadura militar. Evidentemente, não imaginava que ela fosse durar tanto quanto ela durou. Mas ocorreu que na ocasião em que eu estava, depois de um ano de MIT,
Eu fui convidado pelo pessoal do MIT a me converter de professor permanente, que é uma coisa muito simpática. Eu disse, opa, então, e a coisa do MIT, aquela super universitária, aquelas bibliotecas, eu fiquei de vez em quando muito tentado, né? Mas depois, conversando com ele, disse, olha, Maria Lúcia, se eu aceitar essa coisa, eu vou ficar o resto da vida aqui nesse lugar. E eu estou profundamente preocupado com o meu país. Eu não aceito a ideia do Brasil continuar indefinidamente sob o regime militar, um regime de direita, estagnado. Eu não vou aceitar. Eu prefiro arriscar voltar ao Brasil do governo Médici, que é um governo ao qual eu tenho o maior antagonismo, do que aceitando ficar permanente aqui. E se eu aceitar, eu não volto mais. Fui membro fundador do Partido da Social Democracia Brasileira, com o Fernando Henrique, com o Zé Richa, com Montoro, e pessoas da minha amizade, estilo e apreço até hoje. E participei ativamente do diretório e da nacional e da direção do partido. E nessa coisa o governo Collor me chama, o presidente Collor me chama para conversar comigo. Então eu disse, por que o senhor acha que está errado no meu governo? Quer dizer, eu vou lhe dar uma lista das coisas que eu acho que está errado. E fiz uma lista muito séria, mostrando tudo aquilo que eu achava que estava errado no governo dele. Em certo momento, ele volta a me chamar. Eu disse, professor, o senhor não poderá deixar de ter visto que eu cumpri rigorosamente toda a lista de exigências que o senhor me tinha dado. E é verdade, gente, eu estava surpreendido, estava vendo que o senhor estava realmente seguindo essa linha. Eu não foi por acaso, não. Eu fiz de propósito. Eu achei que o senhor tinha razão, cumpri essa lista agora. Chega a minha voz, o senhor tem a obrigação de aceitar o convite que eu vou fazer de participar do meu governo, porque o senhor foi responsável por essa reorientação que eu imprimi ao meu governo. Naquele tempo nem se falava em terceiraria, tá? Essas coisas estavam na surdina, né? Não tinha visibilidade, havia rumores assim, mas era tudo muito de surdina. Eu disse, olha, professor, criar uma pasta nova é muito difícil, mas eu vou lhe propor o seguinte, o senhor aceite a pasta de ciência e tecnologia. O senhor certamente dará conta disso, o senhor é um excelente cientista social, a ciência não é apenas a ciência física, também a ciência social, e o senhor será um bom administrador dessa pasta, e utilize as facilidades do governo para fazer um projeto de governo que eu estou preparado a cumprir. E me deu, então, a ideia de organizar um projeto de governo com o Eliezer Batista e o Marcílio Dias Moreira. Fizemos um excelente trabalho, de modéstia à parte, mas quando o trabalho ficou pronto, já tinha surgido toda aquela coisa de terceiraria, né? Então, tanto o Eliezer como eu, não vamos apresentar esse trabalho porque o governo está mortalmente ferido, ele simplesmente vai acabar ou renunciando ou tendo impeachment, e um trabalho sério de programação do país fica afetado por essa coloração negativa do governo. Então, resolvemos engavetar. Aprovado o parecer, está admitida a acusação contra o senhor presidente da República por crimes de responsabilidade, segundo denúncia oferecida pelo cidadão. Devo dizer que, em primeiro lugar, isso me causou a maior surpresa, porque tanto eu como todos os meus colegas de gabinete, ao despacharmos com o Collor, encontrávamos um homem inteligente, sério, que tomava somente medidas de alto interesse nacional. Eu não tive um só momento no meu despacho como ministro dele que os assuntos de interesse nacional não fossem imediatamente adotados e convidados. Como é que esse homem, que é tão adequado como presidente, inteligente, capaz, uma coisa surpreendente de boa qualidade, tem esse lado soturno, né, esse lado sinistro, e eu durante algum tempo até achei isso é capaz de ser intriga. Não era não, ele era um homem de dupla personalidade. Na verdade, ele é um louco. Ele tem dupla personalidade, ele é esquizofrênico. Com aquele conto inglês de Serrade, de Senan, ele tem um personagem noturno e um personagem diurno. Na presidência, 100%. Por outro lado, um homem lamentável nas suas maquinações secretas, com terceiraria e tal. Nessa ocasião, Marcílio, que era ministro da Fazenda, um homem da melhor qualidade, sério, competente, se uniu o grupo de discute. Todos nós queremos pedir demissão numa situação dessa. Mas eu chamo a atenção de você, que tipo de gente vai entrar para o Ministério quando o governo está acusado de alta corrupção? Vai ser um grupo de ratos, parece se apropriarem do bem público. Se nós sairmos, homens sérios não aceitam a nossa sucessão. A nossa sucessão será disputada por bandidos querendo saquear o Estado. Eu creio que nós temos a obrigação
de sustentar o novo Ministério, para que, pelo menos no nível dos ministros, não haja corrupção. Se o presidente praticar, é outra coisa. O Ministério é sério e garante que o interesse público é mantido.